De 21 a 23 de novembro, São Paulo cedia mais uma edição do Abrafat Show. E para saber tudo o que acontece no evento deste ano, nós temos a alegria de receber aqui, nesse podcast, o nosso amigo Luiz Cornacchione, presidente executivo da Abrafat. Bem-vindo, Luiz. Obrigado. Uma alegria recebê-lo. Alegria minha. E também aqui o Fábio Umberg, diretor de comunicação e também de relações institucionais. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, acho que vai ser uma ótima experiência. Eu estou super aqui na expectativa, porque quando se fala do Abrafat Show, brilha os olhos do setor, né? Dos fornecedores de tintas. E aí eu quero começar, antes da gente falar do evento desse ano, falar um pouco da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, que ela representa toda a cadeia produtiva. Nós estamos falando aí de 38 anos de história. Se falando em tradição e representatividade, uma das associações mais tradicionais do nosso país. Como é que dá o surgimento da Abrafat? Bom, a Abrafat nasceu em 85, a partir de algumas demandas aí que existiam. O país era mais fechado, né? A gente precisava conhecer mais sobre as tecnologias, estimular a inovação, e o foco, até a própria criação do evento, é muito pouca diferença de tempo em relação à criação da Abrafat, né? O evento é consequência dessa própria vocação para estimular a inovação, a pesquisa, o avanço do setor, né? O foco foi esse, e ela foi, logicamente, crescendo, se adaptando às mudanças do mundo e abraçando outras causas, né? Mas, inicialmente, o foco era muito lógico, como todas as associações, defender os interesses do setor, mas com uma preocupação muito forte, um foco muito específico na inovação e no desenvolvimento tecnológico. E nós temos recebido aqui no podcast diversos patrocinadores do Abrafat Show que evidenciam aqui, reforçam a importância da Abrafat, dessa união do setor, né? E hoje, Luiz, quais são os serviços, os pilares que a Abrafat trabalha? Olha, João, um pouco na linha do Fábio, né? O Fábio contou um pouco aí o histórico da Abrafat, até porque o Fábio tem uma quantidade de tempo já no setor da Abrafat bastante longo. Hoje eu diria que a gente tem aí alguns pilares que a gente trabalha. Nós temos aí um programa setorial para a qualidade, né? A questão da qualidade da tinta é fundamental, né? Então, é um programa bastante robusto que nós temos na Abrafat, então, foco em qualidade, né? Temos um programa, esse é um recém-programa, tem aí alguma coisa próximo de nem um ano, que é um programa setorial de sustentabilidade, foi um programa que a gente desenvolveu ao longo dos últimos, praticamente, ano e meio, né? Estamos aí no primeiro ano dele, né? A gente implementou no final do ano passado, então no primeiro ciclo dele agora a gente chama de melhorias, né? Então, que tem um foco muito forte em sustentabilidade. Tem o próprio evento, né? O Abrafat Show, que por si só a gente já sabe como funciona, e tem aí essa importância de unir toda a cadeia do setor de tintas, um momento de inovação, como o Fábio colocou. Eu acho que é um outro pilar bastante importante da associação, e logicamente tem também uma questão que a gente sempre acompanha de perto, que é toda essa questão regulatória, né? A gente sabe como é que isso funciona, a gente tem um foco muito forte não só na questão regulatória no Brasil, óbvio que a gente tem que acompanhar aqui de perto por questões internas mesmo, mas também a gente tem uma inserção vamos dizer assim, global na cadeia de tintas, até porque somos um produtor bastante relevante. Então a gente acompanha não só a questão regulatória aqui, mas também a questão regulatória internacional, que de alguma maneira acaba afetando toda a dinâmica do setor. Então, Luiz, e como é que foi assumir a presidência da associação? Como é que foi a sua chegada nesse cargo de extrema relevância? Bom, eu para cheguei no início da pandemia. Ou seja, num momento extremamente desafiador. Eu estou na Abrafat há 3 anos e pouquinho, eu cheguei em março de 2020, né? Ali, algumas semanas depois, a gente entrou naquele fecha tudo, né? Mas é um setor sensacional. Eu estou absolutamente encantado de trabalhar no setor. É um setor bastante relevante, né? Pujante. A gente vai falar disso ao longo da nossa conversa hoje. Depois também, a gente pode, obviamente, com o setor dessa desenvoltura, a gente pode trazer coisas e
participar de coisas importantes como essa que eu acabei de falar, dos programas que a Abrafat conduz, né? E nós temos aí, obviamente, uma rede de associados extremamente importante, muito focados, né? Então, para mim é um prazer enorme trabalhar no setor de tintas do Brasil. E também, obviamente, quando a gente olha a Abrafat Show, isso aqui é um desafio sensacional, é magnífico você poder fazer parte desse time, aí, junto com o Fábio e toda a equipe que nós temos lá. E aí você levantou uma bola que eu quero saber do Fábio. A Abrafat, Fábio, ela é a voz do Brasil em eventos internacionais, né? Como é que se dá essa participação e a importância dessa presença? Então, não só em eventos internacionais, né? Hoje a gente participa ativamente de duas grandes federações de associações, né? A primeira é o World Coaching Council, que a gente chama de WCC, que reúne as associações de fabricantes dos vários países ou regiões, né? Então, ali é o espaço para a gente discutir o que está acontecendo, quais são os desafios, quais são as oportunidades, quais são as transformações, inclusive no aspecto regulatório aí aparece muita coisa antes fora do Brasil do que aqui, então é uma oportunidade da gente abrir os olhos para algumas questões. Essa é uma. E a outra é o Latinpim. O Latinpim é a Federação das Associações da América Latina. Aí já a nossa posição é um pouco mais de liderança, porque o Brasil é o principal produtor da América Latina, representa quase 50% dessa produção e tem um nível de avanço em diversos aspectos maior do que os dos demais países. Então, é uma oportunidade também da gente exercer uma influência positiva e aprender também. Lógico, toda troca tem aprendizado. E a participação em eventos internacionais é algo que faz parte dessa dinâmica, né, de entender o que está acontecendo no mundo e participar em eventos nos ajuda a olhar o que tem de novidade, o que tem de diferencial em outros eventos que a gente possa trazer, adaptar para o nosso evento, para o Abrafat Show. Então, os eventos são inspiração também. E aí você citou essa associação relativa à América Latina e nesse momento a Abrafat ocupa a presidência, que é uma presidência rotativa, e nesse momento a Abrafat está lá na presidência. Quais são os desafios que a gente pode acompanhar neste momento? Bom, bem disse o Fábio, né, o Latinpim, nós no Latinpim praticamente somos 50% da produção, né? Então, com a rotatividade, nós assumimos agora, né, no início desse ano, agora de 2023. Acho que um desafio importante, que a gente está trabalhando forte no Latinpim, vamos dizer, é congregar, vamos dizer assim, e harmonizar todos os países que compõem o Latinpim. Então, nós temos aí, além do Brasil, México, temos Argentina, temos Colômbia, temos Uruguai, quer dizer, tem uma série de países. E a nossa ideia é, olhando como América Latina, somos um player importante, tá certo? Quando a gente olha isso, né? O Brasil hoje é o quinto maior produtor individual de tinta no mundo. No mundo, Luiz. E é o maior da América Latina. Mas a hora que extremamente expressivo. A hora que traz a América Latina, traz o México, né? Traz a Argentina, traz a Colômbia, obviamente a gente vai ganhando mais importância. Então, uma das coisas a gente tem tentado fazer uma harmonia entre todos esses países da América Latina e também marcar uma posição não só do Brasil, como a gente já faz, como o Fábio falou no WCC, mas também marcar uma posição da América Latina no WCC. Então, em alguns momentos a gente se posiciona contra o Brasil, que tem sua relevância incontestável, né? Mas em algum momento é importante também se posicionar enquanto bloco, vamos dizer assim, um bloco da América Latina, até porque no Latinpim você tem o bloco da Europa, você tem um bloco na Ásia, tal. Então, a gente tem feito esse conjunto de ações, né? Para fortalecer, obviamente, todo o setor de tinta. De alguma maneira, a gente fortalece o Brasil e também fortalece a América Latina nesses fóruns todos que o Fábio citou. E com essa representatividade imensa do Brasil, a voz do Brasil, imagino eu, é muito ouvida nesses encontros. A gente tem uma relevância importante, o Fábio citou isso e participa tanto quanto a gente, como eu lá nesse negócio. A gente tem, obviamente, o Brasil, até por conta
não só da relevância de ser aí o quinto maior produtor ou ser o maior da América Latina, isso é relevante, mas tem também porque nós temos programas importantes, né? Como a gente falou no início, né? Tem o programa de qualidade, agora o programa de sustentabilidade, que é todo esse conjunto, inovação, que o Fábio frisou isso, que é um ponto fundamental no nosso setor, todo esse conjunto, quando a gente vai numa discussão global, faz uma diferença positiva muito importante. Agora, cabe à Abrafat também, além desse olhar que você já tem extremamente, abraça toda a cadeia produtiva, um olhar também no cenário político nacional. Vocês têm uma presença, acompanham de perto? A gente acompanha, João, a gente acompanha principalmente a questão regulatória. Obviamente a gente te acompanha, vamos dizer, todos os movimentos, vamos dizer assim, na Câmara, no Senado, ou em Brasília, vamos dizer assim, principalmente na questão regulatória, não só regulatória que afeta o setor diretamente, mas as regulatórias que o Brasil tem normal. Vamos pegar, por exemplo, agora nós estamos aí na iminência de discutir toda a questão de reforma tributária, só um exemplo, né? Então, óbvio, a gente acompanha isso. E a gente acompanha isso de duas maneiras. Nós, enquanto Abrafat, temos aí uma peer lá em Brasília, né, que acompanha de perto nossos temas, eu acho fundamental isso, né? Mas, enquanto Abrafat, também a gente faz parte de algumas frentes parlamentares, né, voltadas ao nosso setor, seja na cadeia da química ou seja na cadeia da construção, vamos dizer assim, que são pontos importantes para a gente acompanhar os avanços e, obviamente, em bloco, ter discussões mais fundamentadas. Então, é assim que a gente acompanha. E, internamente, na Abrafat, nós temos um comitê, né, Comitê de Assuntos Regulatórios, né, obviamente que aí é discutido aquilo que nos afeta diretamente. Então, sim, a gente acompanha essa questão, a questão regulatória em especial, não só legislativa, mas também no executivo, que de alguma maneira é importante para nós e os nossos associados no seu dia a dia. Que amplo esse trabalho, né, Fábio? Você que está lá há bastante tempo, a gente que observa de fora não tem ideia do quão minucioso é o dia a dia de uma associação como a Abrafat. É bastante amplo e a gente conta, assim como muitas associações, com a participação muito efetiva dos associados. O Luiz citou a questão dos comitês, por exemplo, esse comitê de assuntos regulatórios. A gente tem que usar a experiência, o conhecimento do associado, né? Muitas vezes é ele que traz determinadas questões ou, vamos dizer, inspira a discussão que ocorre nesse comitê com vários players da cadeia. O avanço depende da participação do associado. Na verdade, as pessoas que estão no escritório da Abrafat são aquelas que, vamos dizer, operacionalizam ou pensam sobre estratégias, mas conhecem menos do dia a dia, das dificuldades, das dores, né, de se produzir no Brasil. Que não é fácil, né? Produzir no Brasil, qualquer que seja o produto, não é fácil. João, tem uma coisa importante, só completar o que o Fábio falou, que é fundamental. Eu acho que uma associação forte, ela é cada vez mais forte, quanto mais participativo for seus associados. Então, acho que esse é um ponto da Abrafat que eu acho fundamental. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras associações antes de chegar na Abrafat, mas a Abrafat, esse é um ponto que eu acho que a Abrafat dá show, né? Usando um pouco a brincadeira da Abrafat Show, que é a participação dos associados, né? Os associados participam, o Fábio falou isso muito bem, né? E isso para a associação é fundamental. A gente é cada vez mais forte quanto mais participativo for o associado. Por quê? Porque eles é que conhecem no detalhe, né? Ou como diz o Fábio, sentem as dores do dia a dia. Então, uma associação forte é uma associação que tem uma participação ativa dos seus associados. Efetiva, e isso vocês registram lá na Abrafat. É importantíssimo. Agora, o Fábio disse que o surgimento do Abrafat Show, o Abrafat Show é quase contemporâneo com fundação de Abrafat, né? Como é que se deu essa necessidade lá no começo? Então, no começo, curiosamente, o grande, vamos dizer, a cereja do bolo do evento era o congresso. Por quê? Porque o que se queria era trazer conhecimento, né? O Brasil ainda, assim, nos anos 80, até a abertura comercial, que começou ali em 89, 90, o Brasil era muito fechado. Então, inclusive, a dificuldade de importar matérias-primas, muita coisa era desenvolvida aqui quase na raça mesmo. Então, você precisava ter um intercâmbio maior de conhecimento. E, para isso, se buscou trazer
palestrantes, gente que estava pesquisando, desenvolvendo novas tecnologias, novas matérias-primas, para que a indústria de tintas brasileira se atualizasse. Então, o congresso era enorme e a exposição era quase um apêndice. E naquela época acontecia aonde? Aqui em São Paulo mesmo? Desde o início sempre foi em São Paulo. A primeira edição foi, para você ter uma ideia do tamanho da exposição, foi no Centro de Convenções Rebouças. Muito pequena. Muito pequena. Quer dizer, em comparação com o que temos hoje, Exatamente. São Paulo, E aí... São Paulo Expo São alqueires, né? Exatamente. Aí mudou, quer dizer, a exposição fez tanto sucesso que, a partir da segunda edição, já cresceu, fomos para o AMB. Já na segunda? Na segunda. Então foi uma aceitação muito rápida. Muito rápida. Que impressionante, Fábio. Então, ele se consolidou muito rapidamente porque havia uma necessidade que foi detectada na época pelas lideranças que criaram e que trabalharam na Abrafat naquele momento, de que era preciso investir em oferecer conhecimento, né? E até hoje a gente fala que quais são os pilares do evento, né? A gente fala assim, os pilares do evento são conhecimento, né? Relacionamento. E quais são os resultados desses dois pilares? Inovação e negócios. Então, você falar em congresso e exposição, eles não são separados, né? Eles são interligados. A pessoa que assiste a palestra vai nos estandes para saber mais, né? Vai entender como aquela solução pode ser usada na fábrica dele, uma matéria-prima nova, um equipamento novo, uma tecnologia nova, como é que aquilo pode trazer um ganho para ele. Então, gera parcerias, gera discussões, gera negócios e gera inovação. O trabalho dentro da indústria de tintas é muito baseado na colaboração entre o fornecedor e o fabricante. E o Abrafat Show tem muito essa característica de incentivar a colaboração. Isso é impressionante, mas antes da gente continuar falando da Abrafat Show e falando ainda sobre o início, você se lembra, Luiz, enquanto ainda fora da presidência da Abrafat, das suas participações, qual era o impacto que isso tinha para você na tua rotina do Abrafat Show? Antes da minha participação na Abrafat, isso para mim era um pouco mais distante, né? Porque eu estava em outro setor, né? Uhum. Mas se a gente fizer um paralelo de eventos que acontecem em vários setores, eu ainda antes de estar no setor de tintas, estive no setor do agro muito tempo, assim como o Fabinho colocou, eventos desse que você traz público perto de você, né? É uma oportunidade de você ter uma troca de informação e de você impulsionar, vamos dizer assim, inovação, impulsionar a sustentabilidade muito forte. Eu via isso em outros setores e o Abrafat Show não é diferente disso, né? É aquele momento que você consegue interagir e trazer discussões, trazer olhares, vamos dizer assim, em temas que são fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento do setor, né? Isso eu vi muito. Então, eu sou muito entusiasta desse tipo de coisa, porque isso é uma oportunidade de você fazer essa troca e esse match, vamos dizer assim, entre os diversos participantes. Os atores ali que estão na exposição, né? Agora, já podemos falar de números do evento desse ano? Como é que chega, então, o Abrafat Show 2023? A gente chega esse ano... Bom, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, de qualquer maneira. Essa é a 18ª edição. Então, vamos dizer assim, que é a maioridade do Abrafat Show. A gente chega com um evento bastante expressivo. A gente deve fazer uma exposição na casa de 12.500 metros quadrados de área de exposição. Vamos ter aí 24.500 metros quadrados de área total, né, de pavilhão, vamos dizer assim. É o maior evento que a gente faz nesses últimos 18 edições, né? Temos um número bastante bom de patrocinadores, estamos na casa aí de entre 18 e quase 20, né? Sem dúvida, João, a gente vai ter um público bastante expressivo, né? O Fábio falou uma coisa fundamental: o congresso para nós é muito importante, né? A gente tem sempre uma participação relevante de pessoas do congresso,
E esse ano a gente, com certeza, teremos novidades importantes, não só na exposição, né, mas também no Congresso. A gente está montando essa grade, inclusive a ideia é ter palestrantes, vamos dizer assim, âncoras, né, ou keynote speakers, alguma coisa assim, em cada dia para fazer essa chamada importante de público e tal. Então a gente vai ter tenho absoluta certeza, nem estou achando, tenho absoluta certeza que a gente vai fazer um evento bastante robusto esse ano, não só na exposição, mas também no Congresso, que o Fábio fala. Tem uma relação muito, muito forte de Congresso e exposição. Eu acho que os dois são super importantes. Qual que é mais importante? Na minha opinião, não tem qual é mais importante. Ambos são importantes porque eles têm as suas sinergias e é isso que a gente precisa ter num evento dessa envergadura. Eles se completam, eles se complementam, né? Agora, Fábio, eu estou muito impressionado com os números. Uma feira extremamente robusta. É uma feira recorde? É uma feira recorde e se a gente comparar com a edição anterior, tem um crescimento de mais de 30% nessa área de exposição. Extremamente expressivo. Lógico, a anterior ela sofreu um pouco do impacto da pandemia, então ela foi um pouco menor do que o tradicional. Mas mesmo em relação às edições de 2019, 2017, 2015, que não tiveram, vamos dizer, impactos de eventos externos desfavoráveis, o crescimento é acima de 10% nessa área. Então, isso considerando, a gente sempre tem que levar em conta também que o ambiente, às vezes, vai diminuindo o número de expositores, porque tem muita aquisição, muita fusão, como em qualquer setor. Então, várias empresas que já foram expositores deixaram de ser porque passaram a ser parte de outros grupos, né, que já participavam. Então, onde a gente tinha 2, passou a ter 1. Mesmo assim, a gente tem conseguido atrair mais gente, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. Esse então, é um dado muito importante. Tem uma coisa importante aí, só o Fábio falou, a gente está aí, números de hoje isso pode variar um pouquinho para lá, mas nós estamos falando aí na casa de 220 expositores. Muitas empresas fazem 12.500 metros quadrados para 220 expositores. É um número expressivo. E tem um outro destaque importante. A gente tem uma participação internacional importante. Então, assim, a gente tem aí, hoje, próximo desses 220, próximo de 100 são de fora. Né? Então, lógico que você tem tamanhos diferentes, mas isso aí não. Estou dizendo só em número de expositores. Você tem aí alguma coisa em torno de 40%, mais ou menos, são de fora do Brasil. O que é bom, o que mostra, como o Fábio me falou, a relevância da feira, inclusive no cenário de feiras do setor de tintas globais. Né? Tem outras feiras de tintas em outros países, o que é muito bom também, mas a nossa tem também uma relevância quando a gente compara com as feiras internacionais do setor de tintas. E essa adesão extremamente expressiva do mercado internacional, ela significa o que na leitura de vocês neste momento que vivemos? Acho que tem 2 aspectos que a gente deve ressaltar. Primeiro, o reconhecimento do evento. Esse evento é importante, eu preciso estar lá. Então, esse é o primeiro ponto. Ele é um evento realmente reconhecido internacionalmente. Vários dos expositores dizem, olha, participo de 3 feiras no mundo, essa é uma delas. Então, olha que comprovação da ele tem uma força enorme. E o segundo é o potencial desse mercado, né? Porque o Brasil é hoje o 5º maior produtor, mas um expositor que vem de fora, ele não conversa só com os fabricantes brasileiros, porque os visitantes que aparecem também são fabricantes de toda a América Latina. Então, se a gente está falando de um mercado, o Brasil representa mais ou menos 4% da produção mundial. Mas a América Latina, somada, representa 8%. Então, você está falando de um mercado aí, significativo, né? Um potencial. Então, os expositores da Ásia, da Europa, da América do Norte que vem para cá, estão olhando o tamanho atual e as oportunidades de crescimento, porque os mercados mais maduros na área de tintas, como a América do Norte e a Europa, o crescimento é pequeno, né?
as oportunidades de crescimento. Aqui você tem um potencial enorme para vender muito mais tinta, né? Não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E os olhos se voltam para cá. Agora, eu fico imaginando aquele provável expositor que nos assiste nesse momento, pensa, eu quero participar, eu preciso fazer parte disso. Nesse ano ainda dá tempo? Uau, essa pergunta é boa, João. A gente praticamente está com a Nuremberg, lógico, cuida mais diretamente da operação. A gente está praticamente com a área, a gente não tem mais espaço, tá assim, dificilmente a gente vai conseguir atender alguma coisa muito grande, até porque agora a coisa agora é muito pequeno mesmo, né? Mas você também tem uma outra oportunidade, isso é importante. Mesmo que você não tenha uma participação, talvez, na exposição, por uma questão de ocupação, porque agora não tem mais para onde crescer. Apesar desse tamanho gigantesco, já né? Porque está ocupando tudo que tinha nesse limite, né? O que há aí, em cima da hora alguém desiste e tal, que é pouco provável, mas né? Aí você substitui. Mas você também tem um lado importante que é no patrocínio do evento, né? Quer dizer, você tem a questão dos patrocinadores e dos expositores. E aí, quando o cara está no patrocínio do evento, ele está patrocinando, no fundo, esse uma conjunto tela. todo. Então, lógico que há opções de se fazer presente, vamos dizer assim. E aí, o pessoal da Nuremberg, Mestre Brasil, o pessoal todo lá é muito competente para isso. De alguma maneira, a gente sempre dá. Para nós, o importante é a gente ter essas pessoas perto, né? Então, dentro do possível, a gente vai fazer, né, Fábio, um jeito de oferecer alguma coisa, seja... não possa ser na exposição, mas no patrocínio ou uma participação em algum outro tipo de coisa que, né, como a gente está discutindo, que são essas inovações para o evento desse ano. Né? Perfeito, porque a minha pergunta é, porque gera-se uma expectativa, ouvindo números tão exponenciais dessa natureza de um evento tão robusto, brilha aos olhos de muita gente que pode não ter feito a reserva desse ano, né, Fábio? Pois é, normalmente o planejamento para participar de uma exposição dessa é feito com uma certa antecedência. As empresas que tradicionalmente participam, e boa parte desses expositores está nessa condição, eles já saem de uma com a outra já mais ou menos fechada, vamos dizer assim. Ou pelo menos está dentro do seu planejamento. Agora, os expositores novos, tanto do Brasil quanto do exterior, eles tem um pouco de ficar atento. Eu acho que é assim, se ele não consegue participar, vai visitar, vai entender, vai ver como é o evento. O evento tem um clima sensacional. Quer dizer, a gente, quando recebe visitantes estrangeiros aqui, muitos líderes das associações estrangeiras vêm para o Brasil conhecer o nosso evento e saem daqui impressionados, porque o clima é muito caloroso, tem um entusiasmo. Tem todo esse lado receptivo do brasileiro, então os estandes são muito caprichados. Quando você compara com os estandes que tem em eventos como nos Estados Unidos ou na Europa, os eventos são grandes, são com participação muito representativa, mas esse calor humano, essa forma de receber, nosso. e esse capricho nos estandes, a decoração dos estandes aqui é realmente muito caprichada. Então, as empresas investem para receber bem. Nós recebemos aqui um dos patrocinadores do Abrafat Show e aí, num papo de bastidor, eles nos falaram sobre uma feira que acontece na Alemanha, que é extremamente conhecida, a maior do mundo, na qual o contato com o expositor você precisa agendar para estar lá. Ele até recebe, mas ele recebe um pouco descontente por te receber naquele improviso. Aqui não, esse encantamento, inclusive, do visitante estrangeiro se dá por esse acolhimento do calor do expositor da Abrafat, né? É um diferencial também, não é, Fábio? Certamente é um diferencial. A gente percebe isso quando você visita outras exposições no mundo. Você percebe como é diferente, né? Não só na estrutura física mesmo do estande, que muitas vezes é assim, espartano mesmo, né? Em termos de decoração. Frio. Objetivo, nos contatos também são mais objetivos. Isso que você mencionou da agenda, né? O agendamento necessário. O regramento. Exatamente, é muito mais regrado. Aqui você tem, inclusive, no final do dia, aquele horário, assim, a última hora da exposição, entre 7 e 8 da noite, o chopinho, a pessoa que fica ali, aquela conversa que muitas vezes vai acabar rendendo ou um negócio, ou uma parceria, ou um aprofundamento de uma relação já existente. E isso é muito característico do nosso temperamento, né?
Agora, se nós pudéssemos destacar, né, os aspectos que estarão em evidência nesse ano no Abrafat Show, o que a gente poderia dizer? Em termos de temas? Isso. Olha, assim, inquestionavelmente, você pode colocar assim como primeiro item sustentabilidade. Sustentabilidade hoje é o principal direcionador da inovação no setor de tintas. Isso não é no Brasil só, isso é no mundo. Já faz alguns anos que isso vem ocorrendo e cada vez mais o que se busca não só produzir mais com menos, né? Essa é uma das questões, mas também produzir melhor com menos, né? De forma mais sustentável, de forma melhor, provocar o mínimo impacto para o planeta. Então, você tem vários aspectos ligados à sustentabilidade, né? Matérias-primas de fontes renováveis é uma das direções que a indústria está trabalhando. Outra, gastar menos energia, gastar menos água, né? Reutilização, né? Você usar, inclusive, resíduos da produção ou rejeitos como matéria-prima. Isso é muito comum na nossa indústria e a tendência é que isso cada vez mais seja aproveitado. Agora, me chama muito a atenção, Fábio, quando você inicia a sua resposta colocando na mesma frase sustentabilidade com inovação. Num olhar muito superficial, parecem direcionamentos incompatíveis, mas no caso da indústria de tintas, há uma conexão, né? Há uma compatibilidade. Elas não é? são complementares, eu diria assim. Acho que uma coisa não anda desassociada da outra, né? Eu acho que não tem. Eu acho que você tem inovação, sustentabilidade hoje, e as coisas, pelo menos no olhar nosso, né, Fábio? Isso são coisas que têm uma complementariedade, elas não são uma coisa para um lado, outra para o outro. Não, elas são complementares, né? Até porque quando você vem com essas inovações, né, imaginando que isso tem um impacto positivo em questões de sustentabilidade, né, você faz diferença na sustentabilidade. Aí, quando você está olhando a sustentabilidade, precisa de um novo olhar, tá certo? Você vai buscar na inovação esse novo olhar. Então, na minha opinião, a gente trabalha com uma maneira muito sinérgica e é assim que a gente vê. Por isso que o Fábio destacou, acho que concordo 100% com o Fábio, que esse é o tema, sem dúvida, não só no nosso dia a dia, mas também no evento desse ano, mas globalmente a gente participa desses fóruns toda hora. Esse ano já tivemos mais de um, e esse tema sustentabilidade está presente na discussão em todos. Uhum. E quando esse tema chega aqui no mercado nacional, Fábio, a gente está falando mais ou menos de quando? Se a gente está falando da evolução aí do Abrafat Show, são 18 edições, é isso? São 18 edições. 18 edições. Quando é que a sustentabilidade, pela sua lembrança, chega com esse peso aqui no mercado nacional a ponto de entrar na pauta de um evento grandioso como esse? Vou te dizer com clareza, assim, o tema já estava presente sem a existência do termo, né? Sustentabilidade, ele ainda não era um termo tão comum. Em 2009, a gente colocou como o slogan do evento sustentabilidade e inovação. Já estava no slogan do evento. Exatamente. Em 2009, quando a maior parte dos setores sequer tratava do assunto. Então, essa preocupação é antiga na indústria de tintas. Até porque, se você considerar quais são as duas principais funções das tintas, uma delas é embelezar, né, renovar. Tal. Isso tem muito a ver com bem-estar e isso não deixa de ter ligação com sustentabilidade, né? E a segunda função é proteção. Então, a tinta serve para proteger as estruturas e os bens em que ela é aplicada, né? E proteção, o que significa? Que aquilo, né, aquela plataforma de petróleo, aquele móvel, né, aquele veículo, ele vai durar mais. Durando mais, ele vai exigir menos uso de matérias-primas para repor, né? Então, a tinta, ela garante a sustentabilidade também. Então, existe um caminho aí de duas mãos. Então, o tema sempre esteve muito presente na indústria de tintas. Agora, falando sobre slogan, me chamou muita atenção. Nesse ano,
vocês cravaram lá, impulsionando a indústria na direção da inovação e do crescimento. Por que inovação e crescimento entram como pilares pós-pandemia? Bom, inovação, e aí o Fábio me ajuda aí se eu esqueci de algum detalhe, mas inovação assim, é o motor desse setor. Né? Quer dizer, se a gente parasse aqui agora e fosse dar uma volta nas indústrias, a gente ia ver um monte de gente nos seus laboratórios preocupado com inovação, porque sim, é aquilo que de alguma maneira traz, vamos dizer, novidades, seja no embelezamento, como o Fábio bem colocou, seja na proteção, que é, no fim, a essência do nosso negócio. Né? E crescimento, porque a gente tem percebido, e eu acho que o Fábio falou há pouco tempo atrás, de como que o mundo vê o potencial do Brasil, América Latina, essa coisa toda, eu acho que a gente tem percebido que há um espaço de crescimento para o setor de tintas, não só no Brasil, mas vamos focar um pouco no Brasil nesse momento. E a pandemia fez um pouco, vamos dizer, vou olhar o lado bom da pandemia, Sim. fez uma diferença importante, porque as pessoas perceberam que eu posso embelezar o ambiente que eu vivo, o seu ambiente, eu posso proteger melhor o ambiente que eu estou. Isso, para ela, enquanto pessoa, traz bem-estar, traz segurança, traz uma série de outras coisas. Então, a gente tem percebido que veio para essa questão do bem-estar, veio quase que para ficar. A gente tem visto isso e acho que a pandemia deu esse impulso. Então, crescer, sem dúvida nenhuma, é um drive que a gente tem perseguido no setor, né? E a gente vai crescer através da inovação, através da sustentabilidade, mas a gente tem sim, eu acho que a gente tem uma oportunidade, nós, Brasil, e aí, logicamente, a América Latina também, mas em especial o Brasil, a gente crescer no setor, né, esse setor, muito em função de tudo que a gente falou aí, da importância das tintas no dia a dia das pessoas. Fábio, não sei se Acho que faltou algo. Tem um aspecto importante que, assim, esse potencial, a gente fala de um país com a população que tem o Brasil. Você tem por volta de 70 milhões de domicílios no Brasil. Muitos deles não têm pintura externa. Quando você anda nas periferias das grandes cidades, né, você vê muitos imóveis sem pintura. Então, ali é aquela história, né, assim, poxa, o que eu posso vender, né? Em vez de olhar aquilo como um problema, aquilo lá é uma oportunidade, né? Então, como é que você faz para que essas pessoas passem a pintar? Tem coisas que não dependem de nós, né? É preciso elevar a renda média, fazer o país como um todo crescer. Mas, ao mesmo tempo, é preciso mostrar que a tinta é um produto que traz muitos benefícios. Porque na hora de comprar tinta, esse consumidor que tem, vamos dizer, a carteira menos recheada, ele tem vários bens e serviços disputando os mesmos recursos. Então, por que ele opta pela tinta? Ele tem que optar pela tinta porque ele vê valor na tinta. A pandemia ajudou nesse sentido das pessoas estarem em casa olhando, falando, puxa, essa parede está descascando ou já está pintura antiga. Ou personalizar, né? Tornar o ambiente mais acolhedor. Você tem vários aspectos em que a pintura é uma solução barata para criar esse ambiente mais amigável, né? Mais personalizado, mais bonito mesmo. Por isso que no Brasil, inclusive, existe uma tradição muito forte de se pintar no fim do ano, para receber a família, os amigos, nas festas. Tem muito essa tradição de pintura no fim do ano no Brasil. Tem uma coisa só importante que o Fábio falou, acho que o Fábio usou várias expressões, mas tem essa questão dos atributos da tinta. Né? Essa é outra coisa que nós, enquanto associação, né, de tintas, já estamos trabalhando nisso, mas a gente está trabalhando fortemente para a gente, vamos assim, não vou usar a palavra valorizarmos assim, né, esses atributos da tinta. A gente tem absoluta certeza que a hora que a gente valoriza esses atributos e o público lá na ponta entende, alguma de maneira a gente vai, obviamente, crescer o setor, né? Que é muito do que o Fábio falou, da embelezar, da cor, do bem-estar, da segurança, da saúde, essa coisa. Então, esses atributos são importantes, que a gente cada vez mais fale, né? E fale de uma maneira que
simples para que o cara na ponta entenda, né? E, obviamente, que aí a gente vai crescer enquanto setor. Agora me chama muita atenção, Luiz, quando você me conta a estrutura da Abrafat, como é o dia a dia lá da Abrafat, e o Fábio me conta sobre essa leitura, por exemplo, da periferia, os imóveis que não são pintados, que a Abrafat, no momento de estabelecer direcionamentos de um Abrafat Show, por exemplo, faz leituras de cenário constante para saber para onde o mercado pode ir, mas eu quero saber se a Abrafat também ouve as demandas do mercado para que isso siga com sinergia. Sim, a gente faz um... Eu diria que, João, você perguntou uma coisa fundamental. Eu acho que a gente faz essa escuta, né? Eu acho que essa escuta tem vários canais chegando na gente. A gente faz a escuta, tem uma escuta dos próprios associados nossos, sejam associados fabricantes, fornecedores, tal, que são fundamentais para nós. Como diz, uma associação forte, ela é tão forte, quanto mais participativo você tiver os seus associados, então a gente faz uma escuta também, a gente tem um conselho diretor na Abrafat fantástico, é um conselho muito atuante, um conselho que participa, que dá opinião e que discute. Então, para nós é fundamental ter um conselho no nível que a gente tem na Abrafat, é um conselho fantástico. Uma rotina democrática. Fantástico, participa, discute, isso é ótimo para nós. E também, obviamente, a gente ouve, e também, por a gente estar envolvido, como a gente falou, né, em coisas aqui no Brasil, lá, como estava dizendo, a questão lá de participa de frentes, de institutos aqui no Brasil e lá fora, a gente vai pegando essa escuta toda e vai montando esse quebra-cabeça para a gente realmente atender neste momento a expectativa maior nesse momento. Obviamente, quando a gente estiver falando da feira de 2025, que vai ser daqui a pouco, parece que está longe, mas daqui a pouco Chega a gente volta aqui para gravar 25, né? Obviamente, talvez o tema seja uma coisa diferente, mas esse processo de escuta é fundamental, porque quanto melhor você fizer, mais assertivo a gente vai ser na expectativa que as pessoas que vão num evento como esse vai encontrar. Fábio, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas eu acho que esse processo de escuta que o Luiz mencionou é muito importante olhar para fora, né? Quem é que usa a tinta, né? Porque a gente pensa muitas vezes na tinta imobiliária, a tinta de parede. Isso é um destaque muito importante. Mas existem vários outros tipos de tintas também, né? Então, você tem vários setores industriais, os mais diversos usam tinta. Então, a gente está falando assim, a plataforma de petróleo que eu mencionei é pintada, mas o navio é pintado, o carro é pintado, o trem é pintado, o avião, o móvel, esse microfone que a gente está aqui na frente tem tinta, né? Tudo que você vê, quase todos os produtos feitos industrialmente levam tinta. Então, você tem que ouvir quais são as demandas desse setor e entender também como é que as vendas desses produtos estão indo, né? Porque, por exemplo, o mercado automotivo, ele andou sofrendo mudanças e vai continuar sofrendo mudanças. Como é que a questão dos carros autônomos vai influir na pintura? Tem impactos. Então, você vai ter que ter pintura de demarcação, de sinalização das ruas eficiente, porque ele lê essa tinta para se direcionar. Então, essa também é uma demanda futura que a gente tem que estar acompanhando. É uma atenção constante, porque é uma cadeia de fato, né? Uhum. E assim como várias outras, né? Você tem sempre inovação, mesmo nas tintas imobiliárias. Você fala assim, esse produto tem menos tecnologia. Pelo contrário, é um produto em que se investe muito em diferenciação. Você tem muitos fabricantes disputando um mercado assim, amplo, mas com uma participação de diversos fabricantes. Então, o que eles buscam? Diferenciação. O que eu posso agregar ao meu produto? Qual que é o diferencial que eu posso agregar? E estão sempre desenvolvendo diferenciais também a partir da escuta. Escuta o consumidor, escuta o pintor, escuta o lojista, né? Onde é que chegam essas demandas? Então, a gente também escuta, se relaciona com as associações que representam essas diferentes áreas, para ter um pouco dessa visão panorâmica que nos permite planejar as ações da associação e planejar o melhor evento possível para que todos esses públicos sejam atendidos. Agora, falando em visão panorâmica, devido ao comportamento global do setor,
Em 2022, o setor comemorou o cumprimento das metas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu acredito que tenha sido um feito gigantesco e que deve ter dado muito trabalho. Como é que foi essa conquista de algo tão representativo? Olha, tem que comemorar por dois motivos, ou mais de dois, mas pelo menos dois. Assim. Um é, Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei, tá certo? Está baseada, né? Você tem uma obrigação legal, né? Isso é uma lei, se não estou enganado, 2012, se eu não errar aqui, ou é 10 ou é 12, eu acho que é 12, mas tudo bem. Então, é uma lei. Então, a gente, primeiro, é o cumprimento legal. Isso é um cumprimento legal. Né? Então, e a gente, obviamente, por questões de cumprimento da questão de resíduo sólido, a gente tem que cumprir metas. Né? Então, no ano passado, a gente cumpriu para as embalagens que a gente usa dentro dos percentuais que a lei determina. Né? Então, a gente usa no setor embalagens de aço, de plástico e também um pouco de papelão, tá certo? Né? Então, todas a gente cumpriu a meta que a lei determina. Então, esse é o primeiro aspecto. Óbvio que nós estamos em conformidade legal, vamos dizer assim. O segundo ponto, a gente falou muito aqui da questão de sustentabilidade. Tá certo? Então, também é importante, até porque a gente deixa o discurso e a prática bastante alinhados, tá certo? Porque senão fica muito descasado. Então, assim, agora é um trabalho enorme, porque você tem um volume não só volume quantitativo, mas um volume de ações que você tem que fazer para isso muito grande. Né? E para nós cumprir, isso é um feito que nos deixa bastante satisfeito, não só enquanto entidade, mas enquanto setor, né? Que mostra o nosso compromisso, não só compromisso com a lei, mas para além do compromisso com a lei, o compromisso com sustentabilidade. Então, foi um marco importante para nós isso. E é um ponto a ser comemorado, principalmente também porque ajuda a indústria a cumprir as metas de ESG, que há pouquíssimo tempo entraram aí na agenda, está todo mundo correndo atrás dos mais diferentes setores, e aqui o setor de tintas comprovando que é possível, né? Sim. Fábio? É possível e a gente tem trabalhado muito nesse aspecto já há bastante tempo, né, como a gente mencionou, e a gente tem que tornar essas ações visíveis, né? Então, a oportunidade de celebrar, vamos dizer, esse feito de 2022, o cumprimento das metas, é fundamental, mas ele não se esgota em si mesmo, né? A gente tem que continuar e aprimorar, né? Se nós atingimos aqui um degrau, vamos subir mais um. Essa é a lógica com a qual a gente está sempre trabalhando. Vamos não nos acomodar, né? Pelo contrário, vamos usar isso aqui como o primeiro degrau ou mais um degrau superado numa escada que não tem fim, né? Na verdade, essa escada, quando você acha que está se aproximando do fim, você enxerga que tem mais degraus para cima. Mais uma etapa, né? E eu acho que é tão expressiva essa contribuição da Abrafat que eu trago aqui um dado muito expressivo. A Abrafat contribuiu no relatório internacional, inclusive foi o primeiro, né, global de sustentabilidade na indústria de tintas. É mais um reconhecimento, não é, Fábio? Sem dúvida. Essa foi uma iniciativa que foi discutida no âmbito do WCC, né, do World Coatings Council, do qual a gente participa. E essa percepção de que era importante mostrar, né, o que a indústria de tintas faz, não é só no Brasil, é no mundo todo, porque ela às vezes é uma indústria, é um produto pouco percebido, porque ele está dentro, né? Você, com exceção das tintas imobiliárias e talvez das tintas de repintura automotiva que você usa quando você bate, aquele incidente desagradável, né? Você tem uma batida, um arranhão no carro, você precisa ir a uma oficina de funilaria e pintura e aí tem uma tinta, né? Mas fora isso, a tinta está em um monte de coisas que você não percebe. E ao mesmo tempo, a gente está desenvolvendo um monte de ações que não são percebidas. O setor industrial tem muito isso, né? Principalmente esse setor que é mais B2B, né? Business to business, no caso das nossas tintas para uso nas indústrias. O grande público não fica sabendo disso. E tem uma série de ações sendo desenvolvidas. Você imagina se não fosse pintada uma plataforma de petróleo. Quanto tempo ela duraria no mar? Se degradaria muito rápido.
além da questão da degradação e a questão ambiental, do vazamento que poderia gerar isso Ainda aí, mais né? grave. Uma tubulação, que, né? Dessas grandes tubulações de óleo ou de outros produtos. A tinta garante a integridade daquela tubulação. Agora, algo me chama a atenção em tudo isso que a gente conversa aqui. Porque a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em inovação. Isso tudo necessariamente está agregado à qualidade ou a qualidade é uma busca constante da união desses dois pilares? Eu acho que as coisas, a qualidade é fundamental. Eu acho que você tem, eu acho que quando a inovação, obviamente, vai trazendo outras maneiras de fazer, como a gente já disse aqui, sustentável, mas a qualidade, eu digo que ela dá esse pano de, né, esse pano de fundo de fechar a questão. E algumas perguntas atrás a gente discutia essa questão de melhoria. Eu acho que se a gente olhar os nossos programas, eu vou pegar os principais, a gente vai ficar muito tempo aqui, mas a gente pegar o Programa Setorial de Qualidade, né? Programa de mais de 20 anos, fundamental para o setor, com resultados maravilhosos, né? Agora nós começamos agora o Programa Setorial de Sustentabilidade há pouco mais de um ano, tá certo? E o próprio Abrafat Show, com sua exposição, seu congresso, são programas que têm, na minha leitura, uma coisa básica, fundamento deles. São programas que têm a melhoria contínua como o seu, talvez, a sua base de partida. Então, Uma todos busca eles, incansável. Incansável. O Fábio colocou bem. Então, todos eles, né, de qualidade que já está mais maduro, vamos dizer assim, o próprio Abrafat Show, né, e agora de sustentabilidade, todos eles, qual é o fundamento básico dele? Melhoria contínua. Por isso que esses programas têm uma longevidade do jeito que tem, por isso que esses programas dão os resultados expressivos e muito bons que dão, e por isso que eles vão durar bastante tempo, porque esse fundamento, qualquer um deles tem. Então, para mim, essa questão de inovação, qualidade e sustentabilidade, as coisas se completam. É difícil de saber aonde para um, começa o outro. Eles têm uma engrenagem que funciona muito bem, e é isso que dá esse impulso ao setor ir crescendo cada vez mais. Né? E ainda sobre onde para, onde é que começa, assim também é o trabalho da Abrafat, né? Porque eu fiz uma pesquisa lá e vi que vocês já estão na 23ª edição do Prêmio Abrafat em Ciências em Tintas. Ou seja, cada hora que a gente olha tem um braço, né? Assim como o mercado de tinta, uma nova possibilidade. E daqui também sai muita inovação, não é, Fábio? Com certeza. O prêmio, ele também é uma iniciativa bem do início da Abrafat, também buscando estimular essa pesquisa feita dentro das universidades, né, dos centros de pesquisa, mas também dentro da indústria. Porque existe muita pesquisa feita dentro da indústria. E na universidade, muitas vezes a pesquisa não conversava com as necessidades da indústria, né? Então, essa integração entre a universidade e a indústria é fundamental. Para quê? Para esse desenvolvimento tecnológico que a gente busca desde a formação da Abrafat, né? A gente quer estimular isso. O prêmio nasceu com esse objetivo e se mantém até hoje com esse objetivo de estimular o desenvolvimento tecnológico por meio da pesquisa. Então, ele tem uma premiação em dinheiro, que é um bom dinheiro, mas hoje, ele, mais do que o dinheiro, quem recebe, principalmente na área acadêmica, isso tem um valor no currículo muito grande, porque ele é reconhecido como um prêmio sério, um prêmio que está aí, né? Existe já há 35 anos o prêmio. Ele está na 23ª edição, porque durante muito tempo ele era promovido a cada 2 anos, depois ele passou a ser promovido anualmente. Então, é por isso que não tem 35 edições. Mas, ao longo destes anos, mais de 100 diferentes pesquisadores já foram premiados. É muito expressivo, ou seja... Você perguntou de novidade do evento esse ano, Sim. então a gente vai dar aqui para você chama isso aqui. Um spoiler. Um spoiler. Oba, em primeira mão. Vou dar um spoiler, isso que eu queria lembrar. Aí, ó, a premiação desse ano faremos no Abrafat Show. Durante o Abrafat Show a gente vai fazer, estamos aí definindo exatamente os termos e tal, mas... o formato. Mas a gente vai premiar durante o Abrafat Show lá,
entre 21 e 23 de novembro agora, porque é um ambiente importante. Por quê? Porque o Abrafat Show vai lá você tem inovação, lá você tem sustentabilidade, lá você tem qualidade e tal. Então, a premiação em si, os homenageados, a coisa toda esse ano será feito no Abrafat Show. Que iniciativa incrível, uma forma da Abrafat mostrar ao mercado, olha aqui, precisamos reconhecer essas figuras e eles estão aqui conosco, não é? E ainda falando em inovação, o formato podcast, onde nós estamos agora, também faz parte de uma inovação que a Abrafat oferece aos seus patrocinadores nesse ano, não é? Sem dúvida. A nossa primeira experiência com essa nova modalidade, né? A gente tem visto o crescimento, né, da utilização, da vontade das pessoas, né? Principalmente quem mora em cidade grande, né, que está muitas vezes preso no trânsito, o podcast virou um recurso, né, para usar bem aquele tempo. E a gente tinha que se integrar a essa nova tendência, né? E nada melhor do que usar o evento para isso, para fazer essa primeira experiência. Já estamos pensando em estender essa experiência para outras atividades da Abrafat, mas o podcast do Abrafat Show já começou com o pé direito e vamos em frente, né? Nós costumamos dizer que o podcast, não é, Luiz, ele expande as quatro paredes, né, de um estúdio. Inclusive, de um congresso ou de uma área de exposições, traz para dentro do evento quem não pôde estar lá por algum motivo, né? Coloca o expositor, coloca o patrocinador, coloca a indústria e perpetua um material como esse. Esse material depois fica lá depois nas redes, né? Levando informações, inclusive um relato histórico do momento, não é? Não, é uma ideia fantástica. Eu achei essa ideia sensacional e o Fábio falou, a gente está aqui no Abrafat Show, acho que se você vai, né, entrevistar ao longo desse tempo todo aí algumas outras pessoas incríveis virão aqui, não tenho dúvida. Estou encantadíssimo com as conversas que estão acontecendo para a produção desse conteúdo. conteúdo. Não tenho dúvida que você vai receber pessoas incríveis aqui. E é uma oportunidade de perpetuar essa questão toda. Eu achei isso fantástico. Sem dúvida, é uma ideia que a gente vai avançar, né, ao longo desses próximos tempos aí. Perfeito. Agora, se eu quiser visitar o Abrafat Show, qual é o caminho que eu devo seguir? Tá. Credenciamento para visitação. A visitação é gratuita, tá? Normalmente, o público que vai visitar é um público que está ligado ao setor. É uma feira também, como você percebeu, bastante técnica, Sim. né? Então, os curiosos dificilmente se interessam em ir ver matérias-primas, equipamentos de produção e tal. Porque é muito específico. Exatamente. Do setor. Então, o credenciamento é feito no site do evento, que é o abrafatshow.com.br. Esse credenciamento vai ser aberto em julho. A partir daí, um preenchimento no formulário simples. Se você já se cadastrou em edições anteriores, muitas vezes seus dados estão ali preservados. Então, é super simples. Chegou ali, entrou com o seu crachá, está dentro do evento. Não tem segredo. Para o Congresso tem inscrição, e aí a inscrição representa custo. É um investimento, como em qualquer congresso, né? Com certeza, os maiores especialistas da área Exatamente. naquele local, todos concentrados. A gente procura fazer o preço mais acessível possível. Existem várias faixas de preço, inclusive faixa de preço para estudante, porque a gente quer atrair estudantes para conhecer melhor o nosso setor. Fantástico. Para ser os futuros profissionais das tintas. Exatamente, é o futuro passando pelo Abrafat Show. Exatamente. E agora sobre a estrutura. Estacionamento, área de alimentação, o que é que vocês pensaram? Olha, o local, São Paulo Expo, assim, tem uma estrutura muito boa. Tem um estacionamento super amplo, 5.000 veículos, com capacidade até para mais do que isso, estendendo ali em umas áreas conexas. Mas muita gente, até porque está todo mundo chegando ao mesmo tempo. Então, se você usar, quem vai de uma empresa, pega um transporte, uma van para levar 10 pessoas, ótimo, você evita que 10 veículos a mais tenham de chegar ali. E se desloca com conforto. Exatamente. Então, tem estrutura para receber, tem estrutura também de alimentação, vários espaços que o próprio São Paulo Expo oferece e outros que estão montados ali na nossa praça de alimentação, que está dentro daquela área de 24.000 e tantos metros que o Luiz mencionou. Banheiros, toda a parte de conforto, né, tá ali garantida. É uma estrutura assim
de primeiro mundo, o nosso espaço de eventos. Acho que para amarrar tudo tá imperdível. Então, se eu fosse você, se você ainda não lançou na agenda, faça isso agora, de 21 a 23 de novembro, no São Paulo Expo. Eu quero agradecer imensamente esse bate-papo. Eu tenho absoluta certeza que, assim como eu, todos os que nos acompanham ficarão extremamente encantados com o trabalho da Abrafat, com a Abrafat Show. Obrigado, Luiz, pela presença. Obrigado, João, e foi muito boa essa conversa, sem dúvida nenhuma. Nos veremos, né, todos, não só você, mas todos que nos assistem, agora em novembro, lá na Abrafat Show. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, pela gentileza. Eu que agradeço, João, foi uma ótima oportunidade e queria novamente convidar todo mundo a estar lá no nosso evento de 21 a 23 de novembro para conhecer tudo aquilo que de melhor o setor vem fazendo. Nos vemos então no Abrafat Show. Até lá!